Amiga, se apresenta, fica à vontade. O povo está ansioso de te ouvir, Oh, tá? meu Jesus, o mistério é grande. Ô, Estou aqui mandando convite, você mandando convite, nem eu vejo o seu convite, nem você vê o meu convite. eu não vi o seu, não vi o seu. Nem eu seu. Mas como o tema é relacionamento, tá aí para a gente ser treinado de que tem que manter a calma e tem que ser Sim, persistente, né? Muitas persistente. vezes o outro não está ouvindo nem entendendo a nossa comunicação. Olha como é que Deus fala aí. Olha, tudo tem um aprendizado. A Tudo gente tem. fala, fala, mas o outro não está vendo a gente comunicar. E a gente acha que tá, fica ansioso, fica preocupado. E Deus já começou a ministrar no coração da gente aí com isso tudo. Olha, Deus é tremendo. Verdade, meu pai. Renata, fica à vontade, sabe? A Renata, gente, é uma grande amiga que Deus me deu. Foi no momento assim de dor, né? Eu conheci muita gente assim. Eu já conheci a Renata de longe, sabe assim, aquela pessoa que você admira de longe, mas fala assim, não dá para me chegar para conversar. É, mas Deus prepara tudo, aquelas conexões de ouro que eu falei para vocês que tem, então, Deus prepara essas conexões e colocou a Renata no meu caminho, ela tem sido bênção para mim, sabe? Me apresentado, me colocado em lugares, pessoas, e eu sei que é Deus que faz essas coisas. Eu só tenho que agradecer e eu quero que o público aqui, que o pessoal que me acompanha, te conheça, pode contar a sua história, pode falar o que você quiser, fique à vontade. Ah, Vai lá. Naídes é uma benção, gente. O privilégio é meu, porque eu não sou uma pessoa assim muito. Eu tenho muito receio, sabe, Naídes, de às vezes parecer entrona, por causa desse meu temperamento muito expansivo, né? Então, às vezes, Sim. eu fico me segurando, porque eu já levei muito passa fora de gente que acha que eu sou muito entrona, né? Então, às vezes eu Deus. fico observando só de longe, assim, tenho a maior vontade de ir lá, de falar, de abraçar, às vezes até de me apresentar, mas a sua história eu acompanhei, né? Desde a perda dos seus filhos, que para mim ali foi um momento que eu fiquei muito tempo digerindo aquilo, pensando em como seria, né, se fosse comigo. Então, eu fiquei muito tempo pensando sobre essas coisas, pensando sobre você. E toda vez que eu tinha que usar o exemplo de uma pessoa resiliente, que superou traumas, que venceu, né? Eu falava de você. Né? Então, sempre eu citava você como um exemplo, porque, para mim, às vezes eu entrava. Eu passei por um período da vida de assim, climatério, enxaqueca, o corpo mudando, tantas coisas que eu ficava às vezes tão para baixo. E aí eu lembrava de você e eu pensava, não, ei, peraí, Olha, lembra da Laíldes, você tem que superar isso. Então, assim, foi um exemplo que eu sempre trouxe para a minha vida de maneira muito prática, né? E muito aí, legal. até o dia que eu tive coragem de falar, oi, olha, Simples não tem noção disso. Uma mulher quero dessa me falando isso meter na pra tua mim. vida, não, mas oi. Meu Deus, que orgulho, orgulho santo ter feito isso mesmo. E aí eu dou graças a Deus porque a gente pôde realmente assim travar um relacionamento, se conhecer melhor, né? E isso tem sido muita bênção na minha vida. Tenho aprendido muito contigo, continuo aprendendo. Você sempre tem sido um exemplo de superação. Então eu miro em você realmente nessas questões e todas as vezes que eu tô meio assim, não, reage, vambora. Tem dias difíceis sim, uma frase sua que me marcou muito, que há uma escolha, né? Você pode escolher sofrer ou você pode escolher romper. Então Isso vão aí. romper, porque Vambora. a frase que você usa é a energia gasta é a mesma, para você Sim, sofrer ou para você romper. Então vamos sim. romper. E E isso graças a serve para Deus. todos os ângulos da vida, não é só para perda, não, né? Sim, sim. Serve para Então, tudo. eu falo que às vezes quando eu estou prostrada, quando eu não me sinto bem, quando eu sei que meus hormônios estão todos bagunçados, eu não tenho vontade de nada. Não, peraí, eu posso ficar aqui, mas eu posso mudar isso. Então, vou mudar isso. Então, é para pequenas coisas da vida que esses Sim, exemplos tão marcantes servem para mover a sim, gente, né? E aí, a gente, sim. quando fala de relacionamento, isso marca muito a vida da gente, porque os nossos relacionamentos estão pautados na nossa capacidade de querer superar, né? É. Se a gente quer superar ou não quer superar.
Mas deixa eu me apresentar aqui rapidinho, que eu sou Ai. dona de sair falando. E aí, no outro dia, eu entrei numa live falando, e a pessoa, depois que eu já tinha falado um tempo, a pessoa, mas quem é você? E Meu a live Deus, não era minha. acredito que não conhece Renata, não acredito. Ah, com certeza tem muita gente que eu conhece. Eu falei, meu Deus, a pessoa está aqui, não sabe quem eu sou. A live era minha mesmo. Eu falei, desculpa, eu nem me apresentei, já passei do pressuposto que todo mundo, né, já sabia quem eu era, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então, eu costumo me apresentar primeiro como serva de Deus, né, filha de Deus, dependente do papai para tudo, porque se não fosse ele, né, não, minha vida seria muito outra. Mas esposa do Magdiel, né, pianista da ADVEC, eu falo assim porque todo mundo conhece mais o Magdiel do que eu, porque eu sou a esposa do Magdiel, a mãe do Jonathan, do Felipe e da Thalita, a sogra da Mariana e da Beatriz, esperando um genro no Senhor. Ainda não apareceu, deixa minha filha ouvir eu falar isso, que ela fica nervosa. E já vovó da Lara, que ainda não veio a termo, mas já está lá, né, sendo gerada, sendo preparada. Em agosto, se Deus quiser, ela chega. E, acima de tudo, uma pessoa que ama estar com a família, que ama conversar sobre isso. E trabalho como líder do departamento infantil da nossa igreja já há 11 anos, né? E toda a vida trabalhando com criança, desde os meus 17 anos. Então, vai tempo aí, né? Muita história. Muita história, praticamente a minha vida toda dedicada a esse trabalho infantil que eu não entendia, fui entender vou botar pouco tempo atrás, né? Porque do tempo que eu trabalho com criança, para o tempo que eu tive entendimento do que era esse chamado, esse legado de Deus na minha vida, isso não tem tanto tempo assim, mas é algo que eu entendi de Deus que realmente era a minha vocação nesse sentido. Deus tinha depositado um talento em mim e eu não sabia, demorei muito. Eu costumo brincar aqui em casa, Nailde, que eu sou uma pessoa que Deus às vezes tem que desenhar para mim mais de uma vez. Porque eles às vezes desenham uma vez e eu ainda fico sem entender, ele tem que desenhar de novo. Então, é um pai muito paciente comigo, mas uma pessoa que ama trabalhar com isso, e tive a confirmação desse chamado de Deus há um tempo atrás também, através de um pastor estrangeiro que teve na nossa igreja. Eu sempre achei que a minha área era educação, né? Fui formada nisso, trabalhei com isso e sempre achei que a minha área de formação fosse educação e de que tudo que envolvesse meu ministério seria na área de educação, né? Educação cristã, educação infantil. Mas aí Deus, não, minha filha, eu te chamei para trabalhar com família. Eu quero que você fale sobre família. E essa live aqui tem tudo para a gente estar falando aí de relacionamento de família. Muito legal. Nós estamos vivendo assim um tempo difíceis, né? Dessa pandemia, em que as pessoas ficaram praticamente obrigadas a ficarem juntas, né? É verdade. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que você acha que, para enfrentar isso tudo, porque assim, no momento, eu estou vivendo aquela do síndrome do ninho vazio, né? Vazio. Mas as pessoas hoje em dia estão vivendo síndrome do ninho cheio. Fala sobre isso aí, então, gente. É verdade. Essa pandemia, eu acredito que Deus ainda está ensinando a gente, porque eu comentei esses dias que todas as vezes que a gente pensa que vai sair desse estágio de pandemia, de que as coisas vão voltar à normalidade, é necessário botar o pé no freio de novo, porque as coisas mudam e tem que ficar em casa e tem que evitar contato. Eu sinto muito isso em relação ao departamento infantil, porque desde que começou isso, abre e fecha departamento infantil o tempo todo. E as famílias realmente não só tiveram que passar mais tempo dentro de casa, como devido ao tempo que isso já se desenrola, já estão mudando sua rotina mesmo, né? Então a gente percebe que algumas coisas que eram muito comuns na vida, eu percebo aqui pela nossa rotina, que era sair com frequência para resolver coisas na rua, estar no shopping, fazer comemorações no shopping, em restaurante. Com o tempo, isso foi sendo mudado. A gente muito mais as coisas. E aí é aquilo. Famílias que estão estruturadas trazem para dentro de casa e vivem bem, né? Claro que conflitos surgem, que quanto mais tempo a gente passa junto, mais conflitos acabam aparecendo. Mas famílias que já tinham questões que precisavam ser resolvidas
com a pandemia e a convivência, isso acabou aflorando. Então, muita gente fala assim, a pandemia fez com que muitas famílias entrassem em conflito. Não, a pandemia mostrou onde estavam os conflitos, porque os conflitos já existiam. Só que na medida que eu tinha a possibilidade de sair e fingir que aquilo não estava acontecendo, ou vou dar uma volta na rua, ou eu vou chegar mais tarde em casa que eu vou ficar com os meus amigos, ou eu vou passar mais tempo na igreja, à medida que isso cessou, a gente teve que ficar mais tempo junto e aí não tinha como. É olhar um para a cara do outro e se dar conta de que realmente o conflito está ali e não dá para fugir dele. A gente vai ter que lidar com ele. Então, alguns lidaram com isso bem, né? Procuraram meios de superar, de dar conta disso, de resolver, se conscientizaram de que realmente a gente tem um problema e a gente tem que resolver, enquanto outros, eu costumo dizer que é o caminho mais fácil, né? Tem um conflito, a gente vai resolver ou não vai? Não, melhor deixar para lá. Então, ou separa, ou, né, dá conta disso de um jeito muito ruim, do sentido de ignorar mesmo, ou então da crise aflorar de um jeito que as pessoas quase se matam dentro de casa, ou estão juntos e não se falam mais, e os filhos no meio disso tudo. Então, a pandemia trouxe isso aí muito latente. Eu creio que é Deus dando um alerta para a gente de olharmos mais para a nossa família. Porque a gente vive um tempo, Naildes, em que tudo nosso passou a ser terceirizado. A educação dos filhos a gente entrega para a escola, para a igreja, para o curso, né? Para a explicadora, a gente direciona para alguém. Os nossos conflitos a gente foge dele e foca em questões de igreja. Então a gente já não resolve mais os problemas conjugais, nem com os filhos, a gente arruma outros problemas na igreja para não ter que lidar com os problemas de dentro de casa. E a gente terceiriza tudo dos nossos relacionamentos para não ter que dar conta deles. Mas aí a pandemia, olha, agora vocês vão ter que dar conta disso. Deus, olha, o problema está aí, olha para ele, tenta resolver ele, mas teve gente que preferiu não. Prefiro fingir que não está acontecendo nada, aí surta, né? Ou surta, ou simplesmente ignora. Infelizmente, eu tenho visto muitas famílias ignorando, não entenderam ainda. Ignorando, fingindo que não está acontecendo, fechando os olhos. E eu creio que quando chegar diante de Deus, não vai poder dizer eu não vi. Porque o Senhor vai falar, eu tive tempo, eu te dei tempo de ver, de enxergar e de lidar com as questões e você preferiu fechar os seus olhos. Então, ninguém mais vai ter essa desculpa diante de Deus no dia do juízo. Você teve a oportunidade de ver, você escolheu não ver, porque enquanto está todo mundo disperso, eu ainda arrumo uma desculpa. Mas agora, que desculpa eu vou dar para Deus? Então, eu penso que é um tempo que Deus nos trouxe para isso, para ver e tomar atitudes, né? Porque isso vai ser cobrado da gente. É verdade. O meu som está baixo, não sei se o do povo está legal. Não sei que... Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Então, eu acho que ninguém está reclamando, então acho que está legal. No caso, eu estou vendo você falar aí, a gente no outro dia estava falando sobre isso. A gente percebe que as crianças estão tristes. Você trabalha com criança, né? Você sabe melhor do que eu. E apesar de estar todo mundo dentro de casa, tem um afastamento, né? Eles não estão juntos, é só mesmo porque não tem para onde ir. É aquilo que você falou. Antigamente, se jogava nas costas da professora da igreja, e agora não tem como. E aí, como fazer para resolver isso? Pois é. Eu vi uma reportagem esses dias dos professores, inclusive tem muito professor saindo do magistério, da educação, porque não estão conseguindo lidar com os pais. O que aconteceu nessa pandemia? Os pais tiveram que participar ativamente da história, da construção dos filhos, né? Acompanhando pela internet, participando dessas coisas todas. E aí os professores descobriram os monstros que existem dentro dos lares. E esses monstros não são os filhos, são os pais. Já parou para pensar nisso? Há professor desistindo da carreira porque não está dando conta disso, porque a frase que se usa nessa entrevista é que são verdadeiros monstros que vivem dentro dos lares e que não se dá conta disso,
Porque os filhos, por mais problemas que tenham lá na escola, que tinham na escola, os professores tinham que lidar com isso, eles ainda conseguiam contornar. Mas os pais, eles não conseguem, porque são pessoas cheias de vontade, cheias de autoritarismo, que não aceitam a pontuação de que algo não está bem, de que algo precisa ser feito de outra maneira, né? De que esse caminho aí, essa fala do pai, da mãe, é grosseira, é dura, é sem perspectiva da posição do outro. E aí a gente vê o tipo de família que nós temos. E, gente, a sociedade, ela é um macro. A igreja, ela reflete uma porcentagem dessa sociedade. Então, dentro da igreja, sim, existe esse tipo de coisa. Como você falou, eu lido com crianças no departamento infantil. E o meu problema não é com a criança, são com os pais da criança que não entendem que, por exemplo, no momento de pandemia, em que há uma restrição de lugares, bota ele em pé aí, de qualquer jeito, né? Como está dizendo assim, não tem mais vaga, não cabe mais aluno, a gente tem que respeitar o espaço. Não tem problema não, deixa ele em pé aí. E essa semana uma das minhas coordenadoras questionou: mãe, vou deixar ele em pé aqui o culto inteiro? É isso que você está me pedindo? Pode deixar, não tem problema não. Com quem diz, eu vou lá para dentro do templo, eu vou cultuar, e meu filho fica aí, eu só não quero que ele fique me tomando tempo, nem me incomodando, né? Deixa ele em pé aí. Esse tipo de coisa que a gente viu, esse tipo de relacionamento que a gente tem visto, isso já acontecia, Anaildes, o tempo todo. Mas aí, justamente, agora estão juntos, tem que dar conta disso juntos, e aí a gente vê que os problemas relacionais não estão nos filhos, estão nos pais. E aí eu puxo muito para a questão das mães, porque se são as mães que edificam a casa, como essa casa tem sido edificada, qual é a base dela? Não é o amor de Deus. Porque se fosse o amor de Deus, se fosse os princípios da palavra, e aí eu vou lá para Efésios 6, que Paulo vem trazer quais os deveres de cada um dentro da família. Paulo vem falar assim, os filhos têm que honrar o pai e a mãe. Mas como filhos vão honrar pai e mãe se esses pais suscitam a ira desses filhos? Se não os ensinam no princípio e no temor do Senhor. A palavra de Paulo, eu estou até com a Bíblia na minha mão aqui, é muito forte que Efésios 6 vem dizer assim: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Se a gente entender o princípio da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus é o conselheiro, e o seu conselho é suave, e o seu conselho é para tirar de sobre nossos ombros o jugo, é um conselho que vem nos trazer paz, que ele entregou a sua vida para nos trazer paz, que nesse princípio aqui de relacionamento familiar, a mulher se submete ao esposo, mas o esposo ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. E aí Paulo vem falar sobre, quando ele fala sobre o mistério da igreja, ele vem usar esse princípio de Efésios 6, de unidade do casal, de relacionamento íntimo, conjugal. Ele mesmo fala que isso é um mistério. Em Coríntios, Paulo vem falar sobre isso. Você fica pensando, meu Deus, isso é tão profundo, tão espiritual, que a gente pensa que é só a coisa de a gente quer separar, né? O que é emocional, o que é físico, o que é espiritual, mas é tudo uma coisa só. A gente é um ser complexo. Então, essa questão, tudo ligado, tudo, né? Você não consegue separar. Eu estou muito bem emocionalmente e péssimo fisicamente. Não existe. Se você está péssimo fisicamente, as suas emoções vão para o ralo. Porque você com dor, você não, sem disposição, isso começa a afetar o teu emocional e inevitavelmente vai afetar o teu espiritual, porque teu relacionamento com Deus vai ser comprometido, tua disposição para ler a palavra vai ser comprometida, de fazer a obra, de orar, tudo vai ser comprometido. Então não dá para ser 100% uma coisa e as outras duas estarem 100%. Se você está 100% numa área, as outras áreas, a tendência é trabalhar igual. Então, não dá para você estar capenga espiritualmente e achar que emocionalmente, fisicamente, você vai estar ok. E aí a gente entende que esses relacionamentos familiares passam por isso, né? Essa questão toda de que é tudo junto, de que é espiritual.
E quando eu fecho os meus olhos para uma coisa, a outra vai sofrer consequência. Não dá para eu ser uma mãe negligente, que não vejo as necessidades do meu filho, que não priorizo como mãe a minha família, eu quero priorizar o ministério da igreja, eu quero priorizar o tempo na igreja, eu não priorizo meus filhos e achar que eu vou ser muito espiritual com isso, porque não vai rolar, né? Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falar e eu pensei que eu não estava concordando com a fala, né? Não me pronunciei, mas assim, muitas mulheres, principalmente, os homens também, mas como a mulher é edificadora, e ela lida mais com as questões dos filhos, e ela é mais emocional, porque Deus colocou na gente isso, né? Os homens são mais racionais e a gente mais emocional, então Deus colocou na gente isso. Como nós somos esses seres mais sensíveis, mais emocionais, que está mais atento para a necessidade do outro, eu não posso achar que eu, negligenciando meus filhos, minha família, em prol do ministério lá dentro da igreja, eu estou fazendo bem meu papel, porque meu primeiro ministério é a minha casa. Meu primeiro ministério é me submeter à vontade do meu marido e é atender as necessidades dos meus filhos. E eu vejo crianças chegando cansadas na igreja, doentes, às vezes com febre, que já não queriam estar ali. Queria estar numa caminha quentinha, não é? A criança diz que é. Mas a mãe, por necessidade de estar ali cumprindo o seu ministério, fazendo a obra, se dedicando a Deus, o filho está sendo sacrificado. E aí eu lembro da pregação do pastor Eduardo Gonçalves, que você estava falando do bezerro, né, de Moisés, da pregação do pastor Eduardo Gonçalves no domingo à noite, né? A gente traz formas antigas para um ciclo que deveria ser novo. A gente quer botar no nosso meio coisas que não nos pertencem, que pertencem ao Egito. A gente quer viver segundo princípios que não são os princípios que Deus nos deu. E o princípio que Deus nos deu é de primeiro a nossa casa, a nossa família. É Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. Mas logo depois a nossa casa, a nossa família. Não tem ministério que a gente exerça nesse mundo em que, negligenciando a nossa família, a gente possa esperar que Deus esteja conosco. Então, às vezes, a gente corre uma caminhada inteira e Deus fala, está fazendo o que aí? Porque eu não estou contigo. Você fale meu nome, você pregue meu nome, você ore em meu nome, você age em meu nome, mas deixa eu te dizer, eu não estou contigo, não. Eu estou lá na tua casa, eu estou lá com teu filho que está precisando da tua atenção, eu estou com teu marido que está precisando de uma disjuntora de verdade, que caminhe do lado dele, mas você, em nome do seu ministério, você está caminhando vivendo em função do meu lar. Sente um pouquinho de frustração, sim, Nailde, que a gente quer fazer o que todo mundo está fazendo, né? A gente quer ir aonde todo mundo está indo. A gente quer ter a liberdade que todo mundo tem, mas eu não tinha essa liberdade. Eu tinha 3 filhos pequenos dentro de casa e eu sabia que a minha prioridade era eles. E até hoje eu estou com uma filha que vai fazer 18 anos. Se eu estou muito tempo fora de casa, ela fala, mãe, de novo, você vai para a igreja de novo? Porque ela ainda mora comigo, ela ainda sente necessidade da minha presença, ela ainda precisa do meu auxílio. Meu marido, às vezes, reclamava, você marcou 1 milhão de coisas essa semana. Eu cheguei no desplante de marcar um evento no dia do meu aniversário de casamento, achando que estava tudo bem. Não ficou tudo bem. Entendeu? Sério. É muito sério. Muito sério mesmo. A gente tem percebido isso. Eu costumo dizer que eu tenho pena dessa juventude que está se formando agora, né? Porque eu venho de uma época que minha mãe não trabalhava. Então, minha mãe fazia tudo doméstico. Minha mãe fazia a gente decorar os versículos da Bíblia, sabe? Contava histórias. A gente passava ali o sufoco todo, mas a gente aprendeu que orando vem resposta. E a gente percebe que as crianças, os jovens de hoje em dia, eles não têm essa oportunidade. Verdade. Eles não têm pais presentes. A gente costuma falar que é órfão de pais vivos. Entendeu? Verdade. E eu fico muito preocupada. A gente, nessa live nossa aqui, a gente sempre ora pelos filhos. E fora a separação. Tem havido muita separação, né? Deus odeia o divórcio. Eu sei que isso aí ninguém gosta de ler. As pessoas não gostam de ler porque não deu certo, separa. Eu fui casada há 36 anos
tive problemas, como todo mundo tem, mas eu sempre priorizei meus filhos. Hoje em dia, não se tem mais isso. Não se prioriza mais os filhos. Não, eu vou pensar na minha felicidade, É, entendeu? Eu vou... E aí, e a minha preocupação não é com o casal. A minha preocupação é com aquela geração que está se formando. Essa geração que está vindo aí. O que vai ser dessas crianças, né? Desse exército de crianças tristes, mal cuidadas, como você falou mesmo, está com febre ali, mas a mãe está pensando nela. A gente é. fala mãe porque é a mãe que está sempre presente. É a E mãe que assim, eu leva, né? sempre gosto de Normalmente é falar a isso. Eu mãe falo que assim, olha leva para a para os igreja. filhos. Primeira coisa, eu estou com problema no meu casamento. Olha para os filhos. Quem sofre é os filhos. Pode falar aí, É. O Salmo 128, Nailde, a Graça fez um comentário aí, né? Porque ontem até conversei assim, rapidinho, a Graça falou, a pessoa está fazendo a obra, mas Deus não está na obra. Ela acha que ela está abafando e Deus não está naquele negócio ali, porque realmente está ferindo princípios da palavra. Então, Deus não vai honrar aquilo que fere o princípio da palavra dele. E o Salmo 128, que é o Salmo da família, vem falar, né, do homem que teme o Senhor. A sua mulher será como uma videira plantada no interior da sua casa. Né? Isso aí é um ponto que a gente não quer levar em consideração. A videira plantada no interior da casa era uma videira particular, uma videira especial. Aquela videira normalmente é plantada no quintal dos fundos e que ela crescia por cima da janela do quarto do casal. Então, ali, o dono da videira, ele cuidava daquela videira ali. A finalidade daquela videira ali era, acima de tudo, proporcionar alegria, bem-estar para a família, né? A gente fala muito de Israel, do vinho, né? Que o vinho traz alegria, mas, na verdade, não era nem tanto pelo vinho, pelo prazer de comer mesmo do fruto da vide, né? De apreciar o fruto da vide, que representava, sim, a alegria da casa. E aí eu fico vendo muitas mulheres sendo a alegria da casa fora, né? Ela é a alegria da igreja, ela é a alegria do grupo de oração, ela é a alegria do coral, ela é a alegria do departamento infantil, do departamento de mulheres, é aquela pessoa expansiva que chega, né? Que é uma alegria, é uma bênção. A irmã é uma bênção, mas ela não tem a capacidade de ser alegria dentro da casa dela, porque se ela tiver que ficar dentro de casa, ela pira. Ela não tem essa capacidade de entender que ela tem que ser alegria ali dentro do lar dela, que ela tem que proporcionar o bem-estar dentro da casa, é no interior da casa. E quando eu falo isso, muita gente fala assim, você quer dizer que a mulher não tem que trabalhar? Não, a gente não está entrando nessas questões de mercado de trabalho, da mulher estudar, da mulher crescer, não é essa questão. É questão de se você está sendo alegria dentro da sua casa, se você está proporcionando bem-estar dentro da tua casa. Seus filhos têm prazer de estar na tua casa? Seu marido tem prazer de voltar para casa? E quando ele chega em casa, que tipo de mulher que ele encontra? O que ele encontra quando chega em casa? Porque, meu marido fica até tarde na rua, arrumou um rabo de saia, ou então fica com os amigos. Se o marido não é crente, fica bebendo com os amigos. O que ele encontra? Ou ele não encontra. Porque quando ele chega, a mulher está na igreja. Ela está sendo alegria lá dentro da igreja. Ela não está aqui cheirosinha, perfumada, esperando o marido dela com comidinha cheirosinha, gostosinha. Renata, acorda, vivemos tempos modernos. Esse negócio da mulher não tem que ser escrava do marido. Quem está falando de escravidão? Está falando de princípio bíblico da mulher estar numa missão com o seu marido, numa submissão com o seu marido, andando lado a lado com o seu marido. E o cara chega em casa, ele não tem a figura da mulher lá. E seus filhos? Que tipo de mãe eles têm? Que só reclama, estressada, que briga com tudo, que não pode chamar um amigo para ir em casa de jeito nenhum, porque vai passar vergonha, porque a mãe reclama de tudo, não pode ter um nada fora do lugar, porque se tiver, como é que vai ser? Ela tem que ir para a igreja e as coisas têm que estar, ou pior, é um caos total, porque a mulher passa o tempo todo fora da igreja, a criança vai para a escola sem uniforme, porque o uniforme nunca é lavado, o material está sempre um caos, porque ela nunca revisa o material dessa criança, é sempre um caos dentro de casa, então trazer colega aqui, nem pensar. E aí, esse é o primeiro princípio. E aí vamos para o segundo aí, que é o que você falou, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E eu tenho falado isso com uma certa frequência. Quando o casal não está dando certo, separa.
E a primeira coisa que faz é sacrificar o broto de oliveira. Não se dá atenção ao broto de oliveira. Qualquer coisinha pode quebrar, qualquer coisinha pode ter um dano ali, qualquer coisinha pode parar de crescer, porque é um broto. E broto de árvore a gente cuida, a gente cerca, a gente rega, a gente fica com todo cuidadinho ali para não vir estragar o broto, porque se estragar o broto, pode ser que ele não venha se desenvolver. Mas o casal, em prol de cada um ser feliz, né? Porque importa a minha felicidade, a gente sacrifica o broto de oliveira. E aí a gente quer filhos, como está descrito lá no Salmo 144, como plantas amadurecidas e não tem, porque o broto foi sacrificado. Então a gente tem que estar muito atento, é princípio da palavra. Eu, às vezes falo assim, dói, dói, mas essa palavra ela é irrevogável, não volta atrás. Então, se não está satisfeito, dobra o joelho e ora a Deus, porque não sou eu que estou falando, nem a Anaílde que está falando, é a palavra de Deus. E se a gente entende que o princípio dessa palavra é maravilhoso e traz vida, a gente cumpre. Agora, se a gente acha que a gente dá conta sozinha, a gente resolvendo, está tudo certo, aí a gente vai, infelizmente, quebra a cara e depois pede socorro a papai, né? Porque aí, no final das contas, o papai ainda tem que resolver o que a gente fez de errado. Então, é muito sério nossas isso. escolhas, né? Ele tem que resolver as nossas escolhas. Pois é. A gente não pode falar esse assunto. Tem lugares que você vai falar isso, você está fora de moda, né? Isso aí não é para agora. Mas assim, eu tenho comigo que princípio é princípio. Quando você quebra um princípio, não adianta que eu tenho pastor falando, você vai se quebrar lá na frente. E geralmente a gente percebe isso. É os filhos quem sofrem. É muito interessante isso. O casal cristão é só orar e dá certo? Não é não. Não é não. Não é não. E vou te dizer, Naildes, olha, o marido pode ser um brucutu. A Bíblia, Paulo veio falar que a mulher que tem um marido descrente, ela deve ganhar esse marido pelo silêncio, né? Então não é com muito falar, é com exemplo, é com prática, é com coisas do dia a dia ali que ela pode fazer para ganhar esse marido para Jesus. Então a gente já tira daí. Se o marido tem conhecimento da palavra, eu penso que deveria ser mais fácil ainda, né? Mas meu marido é um brucutu. Olha, quando você casou, você já devia saber que esse marido era um brucutu, né? O que você viu nele que ele, ainda sendo um brucutu, você resolveu casar com ele, né? Alguma coisa você viu nele. Algo tinha. Eu já ouvi gente falar, mas ele era muito lindo. Sabia que ele era um safado, mas ele era muito lindo. Então... Ora, você fez uma escolha de casar com um safado lindo, né? Escolha sua. Que depois vai ficar feio, que vai envelhecer. Né? Não adianta, tudo cai. Não vai adianta, na parede. Né? Então não adianta. Aí o brucutu, né, o safado, deixou de ser lindo, tá velho, continua sendo safado, ele não mudou por causa disso, e você quer separar dele, né? Tá que a Bíblia abre a concessão para questão de adultério, né? Mas pensa, você já sabia que ele era assim. Eu penso que seria um compromisso espiritual de levar esse homem diante de Deus para que Deus mudasse a sorte dele, já que eu escolhi casar com esse safado sabendo que ele era assim. Não, e a mulher santifica, né? Assim que a Bíblia fala. Exatamente. Mas elas estão supondo abrindo que não seja papel. Isso, né? Aí, não quero mais. Não tem violência, né? Vamos botar que o caso de violência é um caso à parte, que ninguém vai se submeter à violência. Mas se não tem violência, o cara só é um grosso, né? Enjoado, todas essas qualidades de homem que a gente sabe muito bem como é que é na prática, né? Um descansado, né? Não corre atrás, não faz nada, não me ajuda com as coisas de casa, nunca dá uma dura nos meninos. Vamos botar que seja isso aí. As queixas frequentes. Frequentes, normais. Poxa, você se casou sem ver isso nele, porque ele já era assim contigo. Ele já lidava assim em casa com a família dele, com a mãe dele, com os irmãos dele. Ele já tratava as pessoas assim.
mas era bonitinho, né? Ele tinha um negócio assim, né? Uma coisa de pele que, ai meu Deus, não dava para segurar, e aí não deu, casei, fiquei, sei lá o que eu fiz da minha vida, tô com esse cara até hoje. E aí eu falo, fácil, né? Você agora quer abrir mão disso porque o cara é um brucutu, é um descansado, seja lá o que for. Mas a Bíblia não te dá legalidade para isso. É duro. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que você tem que se submeter, você tem que estar junto nessa missão. Ah, Renata, mas a Bíblia também diz que ele tem que me amar. Um amor de sacrifício. Mas se ele não tem entendimento de Cristo para isso, você vai ter que ensinar. Vai ter que ensinar a mulher. E aí, quando você aceita se submeter, o Espírito Santo trabalha, porque como a gente já falou aqui, Deus trabalha por princípio. Quando você cumpre o princípio de Deus, Deus fala, minha filha, fica tranquila, porque naquilo que você não tem poder para agir, eu vou agir. Você está cumprindo o princípio da palavra, eu vou trabalhar naquilo que você não pode fazer. Então, eu vou trabalhar na mente. Eu vi isso dentro da minha casa com meu avô, Naide. Meu avô era uma pessoa dificílima. E minha avó crente, orava todo dia minha avó orava, e a gente que era neto, que estava perto dela, orava do lado dela, e ela ia para a igreja, meu avô reclamava que a comida dele tinha que ser muito quente, ele gostava de comer a comida muito quente, e fazia questão de comer angu todo dia. Então, pertinho da hora dela sair, ela fazia comida, fazia o angu, e deixava lá e falava para ele, ó, tá tampado assim, tampava bem para o negócio ficar quente. Acabava que ele esperava ela chegar para comer, ela tinha que, né, dar o jeitinho lá, que estava acostumado com a comidinha na mão, mas ela deixava tudo preparadinho para não ter reclamação. Um dia, meu avô aceitou Jesus, porque via nas atitudes dela um diferencial, né? Ela não deixava, a minha avó tinha um temperamento forte assim, mas ela nunca deixava ele reclamar dessas coisas, né? Daquilo que ele gostava, ela deixava pronto, o café, a comida, o angu, tudo preparado para não ter reclamação. Foi uma mulher sábia que, com pouco entendimento, não tinha estudo nenhum, não sabia ler, aprendeu a ler com a Bíblia, mas no pouco que ela tinha ali da parte de Deus, ela usou de sabedoria para ganhar meu avô para Jesus, que era uma pessoa difícil, bem difícil, um brucutu, vamos botar assim, né? E aí eu vi isso dentro da minha casa com a minha avó. Eu pensava na época, se minha avó conseguiu ganhar meu avô para Jesus, meu Deus, tudo é possível, né? Porque meu avô, ele tinha, quando ele não queria, não tem nem conversa. Então, se você se submete ao princípio da palavra, se você se submete ao seu marido em amor também, fazendo coisas que o agradam, esse cara vai pensar, pô, o que tem essa mulher? Essa mulher tem... Quando ela volta da igreja, quando ela vai para a igreja de volta, ela volta mais animada, volta fogosa, volta. Oba, aí, viu? Pô, vou querer que essa mulher vá na igreja todo dia. Essa mulher, igreja todo dia, né, se arruma. Quando eu chego em casa, ela tá cheirosa, preparou uma comida legal para mim. Pô, esse negócio de ser crente faz muito bem para essa mulher. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de entender que, se você cumpre o princípio da palavra, Deus se compromete em fazer aquilo que você não pode, mas faça de coração, faça com vontade, porque uma mulher que ganha o seu marido, gente, que ela consegue... Mulher, entende uma coisa? Deus botou na gente... Presta atenção aí. Deus botou na gente. Mulher, não se surpreende com o que ela vê, né? Ai, vê um homem lindo. Ai, meu Deus... Não existe isso pra gente. Ai, que homem maravilhoso. Tem mulher até que... Ai, que homem lindo. Mas não é o tipo de coisa que mexe com a mulher. O que mexe com a mulher não é isso. O que mexe com a mulher é gesto, né? É coisas pequenas, é lembrar de data. É isso que mexe com a gente. Homem não. Homem, o que mexe com ele é aquilo que ele vê. Viu uma mulher popozuda, peituda, já deixa o camarada assim. Você tem sido essa mulher do teu marido? Você tem feito isso? Ou você está sempre desgrenhada, chega da igreja morta de cansada, nunca tem tempo para nada, a comida é sempre arrequentada, você nunca faz nada legal. Pô, complicado. Se para um cara que é crente em Jesus já é difícil, tu imagina para um que é meio assim, e para o que não é nada. Então, se você muda a tua postura, entenda, Deus botou em você isso, esses atributos, essa oportunidade de atrair com os olhos, de fazer diferente, sabe? De saber como mexer com o cara, que a mulher sabe. Por que você não se aproveita disso com o seu marido? Então, são coisas que Deus já nos deu naturalmente, que a gente abre mão de usar, prefere reclamar, prefere falar que o cara é um traste.
Ele pode até ser o traste, mas foi o traste que você escolheu casar. É. Então agora pega esse traste, esse sapo, transforma ele em príncipe, porque você tem poder para isso. Ai, gente, assim, o momento de escolher é muito difícil mesmo, né? É. É difícil. Mas, assim, depois que escolhe, já era. Tem que encarar, né? Vambora. Só que a morte Vamos, separe. pé Senhor, ai Jesus, escolhi mal. Escolha mal, ok. Você não orou, não era crente, não pediu direção de Deus, ok. Mas Deus tem poder para mudar a tua sorte, Deus tem poder para Sim, mudar a tua história. O Espírito Santo tem poder para transformar por dentro, por fora, e fazer sim, daquilo que é um brucutu algo maravilhoso, porque Deus é especialista nessas coisas, Nailde. A gente pensa no impossível de Deus só numa causa na justiça, num filho é, doente, né? Numa situação assim, não. Deus trabalha nessas coisas também, ele faz coisas extraordinárias. É maior interessado é Deus em ver a nossa família bem, nossos sim, relacionamentos bem, frutificando. Então, assim, peça a direção de Deus, sei o que eu posso fazer, como é que eu posso agir, né? Como é que eu atraio esse homem para mim, como é que eu tiro os olhos dele de outras mulheres para ele ter olhos só para mim, como é que eu faço isso? Porque Deus pode fazer isso. Eu me lembro de Esté, tinha várias ali na é. corte, várias, mas por quem que Assuero bateu o olho e, pô, tem um quê nessa mulher aí? E ela não fez o que as outras Não, fizeram. Ela agiu de um jeitinho diferente. Foi justamente porque Deus deu graça a ela. Deus é. botou nela atributos que iam chamar a atenção dele. Então, ore, Deus, coloque em mim atributos para chamar a atenção do meu marido. Que ele veja em mim aquilo que desperta o prazer dele, o amor dele. Que ele reconheça em mim aquilo que pode mexer com ele. Que possa fazer com que ele veja amor em mim. E Deus vai fazer, porque o maior interessado é Deus. E coloque por terra toda a armadilha de Satanás para minar o seu casamento. Seja persistente. Eu já vi mulher, Anaíde, separar, divorciar no papel e voltar. Eu já vi também, já vi. Porque se Deus vai fazer, o cara pode até querer o divórcio. Quer? Não vamos brigar por causa disso. Vamos fazer o divórcio. Mas se Deus está no negócio, Deus traz de volta. E Deus trouxe de volta. Então, se a gente vê essas coisas, Deus agir dessa maneira, o nosso Deus pode agir em tudo. Eu acho que é só um pouco de vontade, porque Deus, ele não arromba a porta, ele não faz contra a nossa vontade. Deus é educado, ele é gentil, ele faz aquilo que a gente permite. Quando a gente abre o coração e permite, Senhor, não, está tudo errado, eu não consigo mais ver nada de bom, eu já estou de saco cheio desse cara, quero ver ele pelas costas, mas me faz ter um olhar de amor, de misericórdia, me faz ter o teu olhar. Deus vai fazer. Quando a gente abre a porta para ele fazer, ele faz e faz com prazer. Então depende muito da gente. Gente, que diferença, né? Você falar com uma pessoa que tem Deus. Porque geralmente os conselhos é separa, larga para lá, né? Deixa isso para lá, para quê? Vai insistir nisso? Não serve para você. Mas não casou, né? Eu sempre costumo dizer, procura ver o que te atraiu, o que fez você querer ter uma vida com essa pessoa, querer formar uma família com essa pessoa. Então é isso aí que procura trazer de volta, resgatar isso, né? Esse sentimento, alguma coisa que te atraiu. Eu sei que depois, quando a gente vai para a intimidade, começa a vir à tona os defeitos, né? Mais defeitos. E a Você gente, também a gente tem, olha só bonitinha. o outro, né? A gente também tem, né? A gente também tem defeito, mas a gente só olha para o do outro. Então, o que tem que acontecer é isso, você procurar olhar as qualidades, procura achar a qualidade. Tem qualidade, tem. Com Tanto é que te certeza. atraiu, né? Tanto é que te Verdade. atraiu. Eu É costumo isso aí. dizer que a minha mãe também, ela orou muito para meu pai ser salvo. Meu pai bebia muito, meu pai bebia de cair, sabe? E a minha mãe sempre foi uma mulher muito de oração. Não sei se você conheceu minha mãe, minha irmã. Me Não, né? conheci. Não. Conheci. E ela tinha uma frase lá em casa. Eu prefiro ser viúva do que mulher separada. Minha mãe, ela falava isso. E olha só para tu ver, meu pai com muito custo aceitou Jesus, largou a cachaça, foi liberto. Aí, na época do pastor José Santos, né? O pastor José Santos colocou ele para dirigir, ele dirigiu umas 3 filiais da nossa igreja. Aí, uma das filiais, ele se envolveu com a dirigente do conjunto. Só para tu ver que a minha história, né? Eu tenho a história. Eita. E nisso, eu pensei assim, dessa vez a minha mãe vai querer separar. Ela me separou dele beber, que meu
pai era terrível. Ele tinha que dormir, a gente botava a gente para dormir, porque ele queria bater quando ele chegava bêbado, ele jogava comida fora, era aquele tipo de bêbado que perturbava mesmo, sabe? Aí, nesse dia, quando a minha mãe ficou sabendo, né, que ele estava traindo ela com a dirigente do conjunto, sabe o que ela falou? Ela falou, ou Deus liberta ele ou ele morre. Separada eu não fico. E ela, sinceramente, eu me lembro, eu contei para as meninas aqui, uma vez, ele foi mandado embora do serviço, e a gente sabia que ele estava saindo com essa mulher, e ele já tinha planos de receber esse dinheiro e sair lá com a minha mãe. Porque minha mãe sempre teve uma bronquite desde 14 anos. Ela tinha bronquite, e a minha mãe, ele falava quando ele brigava lá, né, que ele saía, não voltava, aí ele falava com a minha mãe assim. Aí minha mãe falava assim para ele, eu vou cantar um hino na tua sepultura. Minha mãe falava isso para ele. A gente não ficava assim olhando minha mãe falar aquilo, mas a minha mãe falava mesmo sério, sabe? E ela orava, eu via ela orando, ela passava a roupa dele orando, sabe? Ela botava comida para ele orando, ela continuou tratando ele, é isso que você está falando, do mesmo jeito. E aí, nesse dia, um dia ele saiu, chegou, foi lá na oração. Minha mãe todo dia para a oração de 8 às 9, na Devec da Rua 12. Quando chegou lá, meu pai chegou de repente na oração e pediu perdão à minha mãe no meio de todo mundo da igreja. Pedindo perdão à minha mãe, pedindo perdão à minha mãe. A gente não entendeu bem, daqui a pouco eles estão subindo os dois juntos. Aí, meu pai todo feliz, pedir perdão à tua mãe, pedir perdão à tua mãe. Isso, a minha cunhada, a nossa casa era de 3 andares, minha cunhada desceu e falou, tá dando vazamento na caixa d'água. O meu pai subiu para olhar essa caixa d'água e ele se desequilibrou lá na escada e caiu. Ele caiu numa altura de uma casa para outra, assim, numa altura de 7 metros. E ele foi para o hospital Getúlio Vargas, teve uma hemorragia cerebral. E como lá não teve muitos recursos para atender ele morreu. Meu de noite. Deus! Sabe o que a gente entendeu? Eu estava falando com as meninas, eu falei, gente, Deus sabia da oração da minha mãe. Deus conhecia o meu pai. Ele pediu perdão. E Deus sabia que ele não ia permanecer. Acho que foi por isso que Deus falou, então verdade. E no dia do enterro, a gente falou assim, mãe, vai cantar o hino? Eu falava, mãe, vai cantar o hino que a senhora falava? Ela, não, você quer isso? É crer no poder da oração. Sabe? Verdade. É buscar Deus em tudo, na frente, sabe? Você faz a sua parte, mas vai orando, é aquilo que você falou. Vai orando, vai pedindo a Deus e crendo que Deus pode mudar. Hoje em dia as pessoas não creem mais. Verdade. Né? É o caminho mais fácil, Nailde. A gente vive um tempo em que as pessoas querem tudo muito rápido, resultados rápidos, resolver tudo muito rápido. E não é assim que as coisas funcionam, né? E além de querer tudo muito rápido, com pouca disposição para dar conta das coisas. Então a gente vê isso em tudo, a gente vê isso no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos. Como eu ouço mãe falar assim, esse menino não tem mais jeito. O menino tem 3 anos de idade, você já está falando que ele não tem mais jeito. Como assim não tem mais jeito? Se você não dá conta de uma criança de 3 anos de idade, você dá conta do quê na vida? Então, a gente vive uma sociedade assim muito volúvel, né? O pastor Silas ele bate muito nessa questão do marxismo, né, ideológico, dessa questão. A gente, às vezes, não sabe nem o que é isso, mas é o que a gente vive hoje, a coisa fluida, a coisa muito, sabe? Não, tá difícil aqui, vamos por outro caminho. Sempre tem que pegar um atalho, sempre que tem que dar um jeitinho. E a gente faz isso na nossa prática de vida. O retorno é lá embaixo, mas se dá para fazer uma bandalha aqui, eu vou fazer a bandalha aqui. Não é assim? Só que com vida conjugal, com relacionamento familiar, não dá para você viver de bandalha, não dá para você viver dando jeitinho, pegando atalho. Você tem que fazer o caminho que é o caminho correto da palavra de Deus. E aí as pessoas não querem ter essa disposição, dá muito trabalho. Eu, às vezes, pego pessoas em terapia de família, né? O engraçado é que uma vez eu peguei 3 casais com o mesmo problema na época. Deus me chamou muita atenção para isso, porque os 3 casais não se conheciam, estavam com filhos na faixa etária de 7 anos de idade, e o menino, os 3 casais com um filho menino com trejeitos efeminados, né? Aquilo me chamou muita atenção na época. Sabe o que foi interessante disso? Nenhum dos 3 casais seguiram na terapia. Porque quando você começa a trazer à tona aquilo que está errado, e no caso ali era sempre, nos 3 casos, as mulheres
muito empoderadas, né? Muito donas de si, desautorizavam o marido o tempo todo na frente da criança. Eu falei, essa criança vai querer se parecer com quem? Com o pai ou com a mãe? O pai nunca sabe nada, está sempre errado, nunca pode nada. A mãe está o tempo todo minando a autoridade dele. A mãe, por sua vez, sabe tudo, empoderada, resolve tudo, trabalha fora, cuida da casa, da conta do filho. É ela que sabe tudo, ela repete isso 1 milhão de vezes. Essa criança quer parecer com quem? Com o pai e com a mãe. Aí tem que fazer um trabalho terapêutico, né? Você, olha, você tem que rever a sua maneira, a sua dinâmica familiar. Marido tem que ser autoridade da casa, tem que ter liberdade com o filho de ensinar, de fazer. Nem sempre vai fazer o melhor, mas você tem que dar a sua oportunidade. E a mulher tem que aprender a, né, segurar um pouquinho a onda aí e compartilhar mais as coisas, se submeter ao marido. Quem quer isso, né? Dá muito trabalho. Mudar uma dinâmica familiar dá muito trabalho. Entregar para Deus e confiar nele, não, isso é muito difícil. Eu tenho que dar meu jeito aqui, porque eu estou acostumado com as coisas assim, ó. Se a internet cai um pouco, a gente já fica nervoso. Se não entra, a gente já fica agitado, porque a gente está acostumado com tudo assim. Então, esse negócio de deixar para Deus, de entregar para Deus, de ir no tempo de Deus, meu Deus, o tempo de Deus é muito demorado. E porque é fácil a gente ler a história de José, de Davi, de Moisés, de qualquer um, de Josué, qualquer um, em poucas páginas de Bíblia, esquecendo que ali foram anos. Aquela história ali, que está em poucas páginas, foram anos, né? Que se desenrolou aquilo ali. José levou 1 mês no deserto, atravessando o deserto, numa caravana de midianita, como escravo, até ser vendido, até... Olha quanto tempo, e tudo passou. Mas a gente lê, foi rapidinho, o cara, né, os irmãos e a história toda, e ele, pum, virou governador do Egito. Não, foi um processo. A gente não quer viver os processos. A gente aborta os planos de Deus, porque a gente não quer viver o tempo da gestação que Deus trabalha formando aquilo que vai ser perfeito, vai trazer alegria, né, vai romper no tempo certo. A gente não quer esperar esse tempo. E aí a gente aborta os planos de Deus. E às vezes é mais fácil também jogar tudo debaixo do tapete, né? Vai escondendo. Aí quando chega alguém para querer colocar as claras, botar a luz ali, jogar luz, as pessoas não querem enxergar. Não. Mesmo sabendo que é para o bem. Porque na maioria das vezes, quando a luz chega, ela vai te mostrar onde que está a sujeira, né? Onde que está errado, o quadro que está torto. Aceite, gente, a luz de Deus. Talvez você está ouvindo aqui a Renata, que é uma mulher de Deus. Você viram? Meu Deus, eu ficaria aqui até a noite ouvindo ela falar. Sinceramente, ficaria assim. O meu som está muito baixo, mas eu estou quase sentindo lá. Eu não quero perder nada do que ela fala. Então, gente, aceite aí, pensa em tudo aí que foi falado. Sabe? Pensa aí na tua casa, olha como é que tem sido a sua família, a sua convivência com seu filho. Eu sei de história aqui, que está com problema no seu relacionamento sexual também. Pensa aí, o que você pode melhorar? Deixa a luz de Cristo entrar aí para mostrar, né? Em que parte você pode melhorar. Davi fala uma coisa muito séria, que a mulher que edifica a casa. Se a mulher desistir, acaba tudo. É verdade. Se a mulher desistir, acaba. Entendeu? Que eu sei que o casamento acaba quando a gente desiste. É verdade. Se desistir, pode dar o contorno final. É isso aí, Onaildes. E a gente encerra, eu acho que com essa palavra mesmo que Davi fala, né? Som do meu coração e traz à tona aquilo que está oculto para que eu não venha pecar contra ti. Nem a gente às vezes sabe o que está escondido lá dentro do coração, né? As nossas frustrações, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas mágoas, quanto entulho guardado, quanta coisa lá no cantinho. Se a gente for comparar, às vezes, quando a gente vai fazer uma mudança de uma casa, você descobre tanta coisa. Meu Deus, isso estava aqui, já nem sabia, está dentro da tua casa. Você, às vezes, passa por aquilo várias vezes no dia. Chega a meter a mão do lado, mas você não lembra que aquilo está daquele lugar. E as coisas ficam ocultadas ali. Quantos pecados, quantas dores, quanta coisa está oculta no nosso coração, que às vezes a gente não lembra, não se dá conta. Mas que a gente possa fazer essa oração a Deus. Senhor,
traz à luz o que está oculto, sabe? Porque quando a luz de Deus chega, nenhuma treva pode ficar encoberta. Tudo aparece. E quando aparece, é a verdade que está ali, que nem sempre é bonita, mas essa verdade, quando aparece, que a gente, olha, Deus, está aqui, não é bonito, não gosto, mas está tudo aqui, Deus tem liberdade de trabalhar. Como aquilo que eu já falei antes e a gente já comentou, Deus é educado. Ele não vai mexer em áreas que você não der liberdade a ele para mexer. E às vezes a gente fala do nosso relacionamento conjugal, dos nossos filhos, com a irmã da igreja, com o pastor, com o vizinho, pede conselho a todo mundo, mas não pede conselho ao Senhor. Não dedica tempo de ouvir do Senhor aquilo que Ele quer ministrar na nossa vida. A gente fica buscando resposta da boca do outro, quando às vezes a resposta já está aqui, o Espírito Santo já está falando, através da palavra já está sendo falada, mas a gente quer ouvir da boca do outro. Então, peça conselho ao Senhor, mostre a sua verdade. Primeiro, peça para Deus trazer a luz. E quando trouxer, se deparando com ela, não é bonita, não, mas Senhor, eu te entrego. Está aqui. É tudo, gente. Tudo entregarei. Tudo mesmo? Tudo? Tudo é até o que é feio. Tudo é até o que a gente quer fingir que não existe. É tudo. Entrega tudo ao Senhor. E quando Ele tiver o tudo na mão, pode ter certeza que Ele, como olheiro hábil que Ele é. Gente, tem um vídeo que é do olheiro metendo a mão dentro do vaso e dando forma. E eu fiquei pensando, meu Deus, tem liberdade de meter a mão dentro de mim e me dar forma? Eu sei que não vai ser fácil para mim, não, porque a gente às vezes quer ficar daquele jeitinho, mas dá a forma que o Senhor quiser, tira o excesso do barro, né? Modela do jeito que o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade para enfiar a mão e modelar do jeito que o Senhor quiser. É duro às vezes, mas com certeza a forma que a gente vai ter depois disso vai ser muito melhor, vai glorificar o nome do Senhor. Então permita que o Senhor entre na tua vida, que Ele tenha liberdade em todos os cômodos da sua mente, da sua alma, do seu coração, da sua vida, para Ele mudar. E agora se prepare para o processo, porque arrumar uma casa dá trabalho, né? Fazer uma reforma dá trabalho. Né? Muitas vezes tem que tirar pedaços, tem que lixar, a gente não gosta, a poeira, a bagunça, mas aquilo era tão bonito, tirou do lugar, tem que jogar mesmo isso fora? Tem, isso aqui não serve mais, não cabe mais a essa nova estrutura que eu vou dar a você. Você tem que se desprender disso, se desfazer. Mas pode ter certeza que quando a obra estiver pronta, vai ser lindo de se ver. As pessoas vão olhar e falar, olha, que casa bonita. Que obra esplendorosa. Foi a boa mão do Senhor que fez. Porque de nós mesmos a gente só tem uma possibilidade, que é se entregar para Ele e permitir que Ele tenha liberdade. Entrega e permite. Que Deus não vai errar em nada. Pode ter certeza disso. Que bom que a gente tem esse Deus, né? A gente pode fazer isso, né? Glória a Deus por E às isso. vezes a gente não valoriza isso, né? Hoje eu falei sobre a presença. A gente não valoriza a presença. A gente tem essa presença com a gente. A gente que pode privilégio. chegar e abrir o coração, contar tudo para Ele. Sabe que Ele não vai espalhar. Verdade. Essa liberdade, gente, tem que tomar posse dessa intimidade, né? É isso porque aí. É maravilhoso isso. Ai, Rê, que pena que você tem que ir. A gente está sempre junto. Amo sua vida, amo você, amo seu ministério. Talvez você não tenha noção, mas você sempre foi muito bênção na minha vida, muito mesmo. Amém. Me lembra a primeira live que eu fiz com você, foi demais. Ontem mesmo eu estava vendo ela de novo. Ai, que legal! Eu falo para elas que eu sou muito crítica comigo mesma. Quando termina a live, eu assisto de novo. E às vezes eu cometo o mesmo erro de novo. Eu morro de vergonha já, eu não quero ver. Ai, meu Deus! Eu sou assim. E aí, mas assim, eu tenho percebido Deus trabalhando assim de um modo tão lindo na minha vida, né? Ainda mais. Eu gostei desse negócio de conexão de ouro, né? Porque é ouro mesmo. Você é essa conexão de ouro que Deus colocou. Ai, que bênção. Na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por te conhecer, por fazer parte, ter essa honra, né, de você Amém. Me chamar de amiga. Eu só te agradeço. Muito mesmo, de todo o meu coração. Eu te amo de montão, você sabe disso, né? Qualquer elogio aqui que eu faça para você é pouco, já te falei. Você, para mim, é uma referência, um exemplo.
E lá no meu, né, no meu cantinho, quando eu estou lá nas minhas mentes, nos pensamentos assim, mais, né, tristinho, chateado, aí vem a luzinha, Naildes. Aí Aí essa fica assim, luzinha, sentadinha, quando apareceu a primeira. essa luzinha com esse nome Ai, Naildes, gente, opa! obrigada. Sem palavra para agradecer isso, sabe? É isso que eu falo. Tá aí Débora Facini, uma amiga lá do Sul. Ela também, ela faz parte do nosso grupo, né, Irmã de Jó. E é isso, Débora, você tá vendo? A gente é referência até sem saber. Eu sabia que era É, referência para ela, né? Mas que Deus nos ajude, né, a poder sempre continuar assim, né? amém. Eu queria pedir para você liberar uma oração, sabe? Sobre essa turma aí que está aí conosco. Tem muita gente aí conosco, tá? Fica à vontade. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, eu te dou graças, Senhor, por essa oportunidade que tivemos tão boa, tão rica, de estarmos no início dessa tarde falando sobre coisas a respeito do seu reino, Pai. E eu entrego cada uma dessas mulheres, Pai, que estão aqui, ou se tem algum homem, cada um desses que estão aqui acompanhando essa live, que o Senhor visite os seus lares, que o Senhor venha com intervenção sobre as suas vidas, que o Senhor tenha liberdade, Pai, de mudar o que é preciso ser mudado, de tirar aquilo que já não serve mais, que cada um tenha o sentimento, o desejo de viver um novo tempo na tua presença, fazendo coisas conforme o princípio da tua palavra, e assim se sintam livres para entregar diante de ti tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que às vezes está tão feio, Pai, que a gente não quer mostrar, mas que sintam esse desejo, essa vontade de abrir a alma, o coração para ti, permitir que o Senhor venha promover transformação. Visita cada lar, cada mulher com marido incrédulo, Senhor, que ainda não te conhece, que tu venhas entrar com intervenção, que tu venhas a falar no coração desses homens. Homens, Senhor, que conhecem a tua palavra, mas não vivem de acordo com os seus princípios, que o Senhor possa tocá-los, porque o teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, e que tu venhas convencê-los, Senhor, disso. Filhos, Pai, que estão afastados do teu temor, que não querem se relacionar mais contigo, que o Senhor venha trabalhar no coração desses filhos e que essas mulheres se levantem, Senhor, com autoridade, com poder, submissas, Senhor, mas segundo a tua vontade e com autoridade do alto, com poder do alto, Pai, para promover mudança nas suas vidas, nos seus relacionamentos, promover mudança nessa nação, Senhor. Porque eu creio que tu tem levantado mulheres, tem preparado mulheres, Senhor, para promover mudanças na nossa nação. Porque a força que nós temos para edificar o nosso lar, Senhor, nós temos para edificar mentes, corações, Senhor, consagrados a Ti, que venham a Te buscar e Te colocar como prioridade. E é assim que eu entrego essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Que Tu sejas o centro da nossa vida, que Tu sejas a nossa prioridade o tempo todo e tenhamos o discernimento de Ti para cumprirmos os Seus princípios e fazermos o Seu propósito e o Teu nome seja glorificado através de nós. Assim eu oro a Ti, te agradeço por tudo. Entrego a vida da Naildes nas Tuas mãos. Que o Senhor continue usando a Tua filha com poder, com essa alegria que ela tem, com essa facilidade que ela tem, essa graça que o Senhor colocou sobre a vida dela, de continuar, Senhor, alcançando vidas através das lives, através das palavras que o Senhor tem ministrado a ela. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Puxa, Amém. obrigada, Fia. Deus abençoe Acabou. muito sua vida, sua casa, seus Amém. filhos, neto, né, que vai chegar. Já tem Amém. também. É. Deus abençoe muito você, tá? Amém, Nailde, você agradeço também. pelo carinho. Obrigado por tudo. Obrigada, pessoal. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, em nome de Jesus. Amém. Gente, foi muito bom, né? Estar aqui com a Renata. Vocês viram aí, uma mulher de Deus. É assim, às vezes a gente fica diante da televisão ouvindo conselho de pessoas que não têm vida, sabe? Pessoas que não têm um casamento e quer aconselhar sobre casamento. Uma pessoa que não tem uma família quer dar conselho sobre família. O que eu faço questão aqui na live, de chamar pessoas que eu sei que têm uma vida, que têm uma família. Então, você vê a diferença dos conselhos. Eu espero que nessa tarde tenha sido bênção todas as palavras que foram ditas aqui. Você que chegou agora, Thalitinha, irmã Beth, que você está aqui
Assista a live do começo, vale a pena. É uma mulher abalizada no que ela fala. É uma mulher que tem vida com Deus, vida familiar, entendeu? Então, vale a pena mesmo você sentar e ouvir pessoas assim que tem Deus, que sabe, que vive aquilo que fala. Eu espero ter sido bênção para vocês, para sua família, para o seu relacionamento. Amanhã nós vamos estar também com uma pastora linda, maravilhosa. O nome dela é Cristiane Basílio. Ela também tem uma história assim, de superação fantástica, sabe? Eu não vou falar o detalhe, porque eu vou deixar de surpresa, mas eu convido vocês a estar com a gente amanhã, 1h30 de novo, e vai ser bênção. É uma mulher de Deus mesmo. Ela escreveu um livro, ela vai vai mostrar o livro, vai falar sobre o livro também. E eu tenho certeza que vai ser bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. A intenção dessas lives é liberar a bênção sobre a sua casa, sobre a família, porque a gente sabe que o diabo tem lutado ferozmente contra as famílias. Ele quer destruir os casamentos, ele quer destruir os filhos, e ele sabe que destruindo o casamento, os filhos serão abalados, os lares serão abalados, e estamos vendo aí, ó, crianças chorando, jovens sem perspectiva de futuro. É aquilo que ela falou mesmo. Eles não têm uma referência de paz, aí quer ser igual à mãe, e o que está acontecendo no mundo aí? As coisas estão todas bagunçadas. Mas no que depender da gente, no que depender de nós vamos lutar pela família, nós vamos lutar pelo casamento, nós vamos lutar pelos nossos filhos, e o Senhor na frente, oração e determinação, a gente vai vencer, em nome de Jesus. O diabo não vai destruir teu casamento, o diabo não vai destruir a tua família, o diabo não vai destruir a tua casa. Nós cremos nisso, cremos no poder da palavra de Deus, e que se você seguir os princípios da palavra de Deus, você vai conseguir ir até o fim com a sua família, guardando teus filhos. Os filhos são a gente tem a obrigação de proteger os nossos filhos. Então, quando a gente não faz isso, a gente vai prestar conta a Deus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus proteja você, mulher, que Deus proteja a sua mente, que Deus proteja o seu coração, que você entenda que Deus te deu autoridade para você vencer. E o inimigo, ele luta para isso, para tirar essa força que você tem. Mas em nome de Jesus, eu estou liberando a bênção sobre você. Você vai ter força, você vai ter coragem. A tua casa vai ser prioridade, os teus filhos vai ser prioridade. E Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua vida com saúde. Em nome de Jesus, eu quero liberar a saúde sobre as mulheres agora. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E você vai ter saúde para conseguir manter a sua casa unida, o seu lar unido, teus filhos saudáveis, os seus filhos bem cuidados, a tua casa arrumada. Em nome de Jesus, Jesus vai restaurar esse prazer de você arrumar a tua casa, fazer uma comida gostosa para receber o seu marido. Hoje em dia as coisas estão mudadas. Não estão mudadas, não. Não estão mudadas, não. Continua a mesma coisa, tá? O mundo, o diabo tenta falar que está diferente, que é tudo diferente, mas não está, não. Para dar certo, tem que ser assim, segundo os princípios da palavra de Deus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu emocional. Deus abençoe sua casa material. A sua vida material. Em nome de Jesus, está repreendido todo mal. Eu quero liberar a bênção pela autoridade do Espírito Santo de Deus, que na tua casa tenha motivo para cantar, que na tua casa tenha motivos para sorrir, que toda a intenção do adversário de atrapalhar a tua família está sendo desfeita agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo até agora. Em nome de Jesus, que Ana Cristina, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Marília, receba a bênção do Senhor. Ana Maria, receba a bênção. Wanda, receba a bênção. Nilma, receba a bênção. Sandra Trindade, receba a bênção. Luísa Carlos, receba a bênção. Monique, Miriam, beijo, Miriam. Todos vocês, Esther Barreto, seja abençoado. Jaqueline Alves, Ana Paula Oliveira, Eduardo Henrique, Andrelina, Graça Lopes, beijo, minha querida. Todos vocês, irmã Maria, Marinalva,
Deus abençoe. Lili, beijo. A minha mãe Orlete, Carla Helena, Dislene, beijo, Diz. Saudade de você. Elaine, Lindaci, Deus abençoe. Patrícia, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa. Obrigado, gente. Até amanhã, 1h30 da tarde. Amanhã vai ser bênção também. Querendo Deus, estaremos aqui. Deus abençoe todos vocês. Fui. Beijo, Fábio. Beijo.